ensina na palavra. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Bom dia mais uma vez a todos. Um feliz sábado. Que você possa estar na presença de Deus. E hoje é um dia especial. É um dia diferente dos outros dias da semana, pois esse dia é o dia em que Deus separou para que pudéssemos adorar o seu santo nome e, como comunidade do Senhor, nos reunir, né? O sábado eu gosto de pensar em 3 palavras com a letra E. Sábado é o dia de encontro, sábado é um dia de ensino e sábado também é um dia de envio. Deus nos dá a oportunidade de nos encontrar aqui na igreja, né? Nós nos encontramos depois de uma semana, todo mundo teve as suas atividades. O sábado, especialmente na escola sabatina, depois do culto, é o momento do ensino, né? Nós aprendemos os ensinos da Bíblia. E também sábado é o dia de envio. Deus nos envia ao mundo como o sal da terra, como a luz do mundo, para pregarmos a maravilhosa mensagem de que Jesus morreu, ressuscitou e muito em breve vai voltar. Amém? Bom, e falando sobre o ensino, eu quero abrir a Bíblia com os irmãos, agora no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13, nós iremos estudar aqui as palavras de Jesus a cada um de nós através da parábola do semeador. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Obrigado. Mateus 13, 1. Bom, Jesus ele fez diversas coisas aqui na terra, no seu ministério, e uma dessas coisas era contar parábolas. Parábolas são histórias de Deus em linguagem humana. Quando Deus ele quer contar uma verdade profunda, ele utiliza as parábolas, que são contos que se assemelham com a nossa vida. E então ele conta a parábola e faz as aplicações para a vida espiritual. E aqui ele se utiliza do semeador. O semeador é alguém que coloca na terra as sementes. Então Jesus está ensinando através dessa história a verdade do céu. Alguém aqui já semeou, já plantou algum tipo de coisa aí? Eu semeei essa semana. Olha, plantou? E plantou coentro. Tem coentro, planta feijão, tem que planta arroz. E cada semente ela tem uma coisa específica com o solo, né? Tem lugar que é ruim de dar uma coisa, tem lugar que é bom dá outra coisa. E a semente que ela é germinada, ela então dá uma árvore, ou então um pé. E aqui Jesus usa essa história comum que nós conhecemos para ensinar verdades do reino dele. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 e depois aplicar essas verdades do reino de Deus para a nossa vida. Mateus 13, versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E uma grande multidão se reunia perto dele, e de modo que ele entrou num barco e se sentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, comeram a semente. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto que ela não se aprofundou na terra, saiu, porém, o sol e a queimou. E porque não tinha nenhuma raiz, a planta se secou. Versículo 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A outra, enfim, caiu em terra boa, e essa deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Muito bem, então, irmãos, essa foi a parábola que Jesus contou. Não sei quantos já conseguiram captar a essência dessa parábola, mas nós vamos tentar explicar
aqui esses elementos que Jesus estava utilizando para que o teu coração seja hoje impactado pelo poder da semente do Evangelho. Aqui nós encontramos, em primeiro lugar, uma situação bem interessante com relação a esse texto. A Bíblia diz que Jesus saiu de casa para pregar o Evangelho, falar sobre o reino de Deus, e ele se encontra em um local, uma praia, e tem muitas pessoas ali para ouvir a mensagem de Deus. Agora imagine, naquela época não tinha microfone, caixa de som, projetor, e era bem possível que todos que estavam ali em derredor de Jesus não pudessem ouvir as suas palavras. É por isso que Jesus então pega um barco, ele vai até a beirada ali daquela praia e ali começa a falar, porque o eco da voz de Jesus através da brisa do mar e da água podia alcançar mais pessoas. A primeira coisa que nós começamos a aprender aqui no tocante ao evangelismo, à evangelização, é que nós, como cristãos hoje, nós temos que usar os meios que nós temos para a pregação do Evangelho. Esses métodos, esses meios são bons, mas eles nunca devem ter a finalidade em si mesmo. Veja que quando Jesus estava na casa, ele pregava na casa. Quando Jesus estava na rua, ele pregava na rua. E quando ele estava na praia, ele também pregava na praia. Ele utilizava tudo que era possível para que a mensagem chegasse até outros corações. E é importante entender isso, porque no final dessa parábola volta a mesma mensagem, de que nós devemos fazer o que é possível e através de nós o Espírito Santo precisa pregar a mensagem. Essa é a primeira evidência de alguém que está salvo em Jesus. É estar levando outra pessoa a Cristo. E nós percebemos que Jesus aqui nesse momento, ele está pregando o Evangelho, fazendo o que é necessário para que o máximo de pessoas ouça também a mensagem de Deus. Será que a gente também tem feito as mesmas coisas que Jesus? Tem feito o máximo da nossa vida para a pregação do Evangelho, chegar a mais pessoas, a mais seres humanos que necessitam de ouvir a mensagem? É por isso que Jesus diz que nosso coração, ele tem pelo menos 4 tipos de terreno no nosso coração. E o primeiro tipo de terreno que encontra-se os corações está aqui descrito no versículo 3. Olha comigo o versículo 3 mais uma vez. E de muitas coisas que Jesus lhe falou por parábola, dizia: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. O primeiro solo que Jesus fala aqui é um solo que está à beira do caminho. É um solo que não é nem entre espinhos, não é rochoso, mas também não é em terra boa. O que mais se assemelha a esse solo é o solo da indiferença. É alguém que em seu coração ouve as palavras de Jesus, mas parece que uma palavra sai no ouvido, entra no ouvido e sai pelo outro. Ele é indiferente, ele não se importa muito, pensa que não é com ele. Outro dia, eu estava conversando e pregando o Evangelho, notava que tinha 2 irmãos ali. A gente estava falando para jovens. E eu lembrava que os irmãos ficavam assim, um cutucando o outro. Está vendo, isso aqui é para você, viu? Está vendo, isso aqui é para você. E depois fala, é para você, é para você. E eu fiquei curioso assim, rapaz, será que tudo era para o outro, nada é para quem está ouvindo? O primeiro solo aqui que Jesus fala é esse solo, que não se importa ou não se interessa o suficiente para entender que a Bíblia revela a Cristo primeiramente para a sua vida. Primeiramente, as exortações, as bênçãos, a condenação, no sentido de condenar o pecado, deve ser aplicada para a nossa vida. Nós vivemos em uma época que as pessoas querem as bênçãos da palavra, mas não querem a exortação da palavra. Toda bênção para mim
e toda maldição é para as outras pessoas. Esse solo, diz a palavra de Deus, que é um solo que as aves do céu têm acesso. E quando ele fala aves do céu, são elementos externos que pegam a mensagem e roubam a mensagem. É alguém que entra e sai da igreja, mas nunca teve a experiência de ter a vida transformada pelo Espírito Santo. É alguém que ouve mensagens, é alguém que absorve o conteúdo, mas não tem nenhum tipo de interesse em aplicar e praticar. Essas pessoas, Jesus então chama para que o solo do seu coração não seja como esse solo à beira do caminho, mas que possamos nos importar com tudo aquilo que é dito através da palavra de Deus. Possamos aplicar e viver no poder do Espírito, para que não sejamos apenas ouvintes, mas, sobretudo, praticantes da palavra do Senhor. Amém? Amém. E Jesus continua dizendo agora no versículo 5. Versículo 5 diz a palavra de Deus. A outra parte caiu aonde? Em solo. Em solo o quê? Rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto, porque não se aprofundou na terra. Saiu, porém, o sol e queimou, porque não tinha raiz e secou-se. O segundo tipo de solo que Jesus está falando aqui, irmãos, é um solo que está entre pedras, entre um solo rochoso. Não sei se você já plantou em um solo rochoso, em perto de um lajeiro, mas é muito difícil você conseguir plantar algo que crie raiz. É um desafio tremendo para aquele que é um agricultor plantar onde se tem muitas pedras. Porque a pedra, ela faz com que a raiz da planta não chegue o suficientemente no solo para que possa pegar os nutrientes do solo. E isso se aplica à vida espiritual, às pessoas que nunca se aprofundaram o suficiente para entender os chamados que ela tem em Cristo. A identidade que Cristo quer dar para cada um de nós. E apenas vivemos em um mundo superficial e onde as raízes não encontram nutriente. A Bíblia diz que essa semente ela pode queimar e morrer. Essa verdade pode se aplicar a alguém que entendeu o suficiente até chegar ao santo batismo, desceu as águas do batismo, mas porque não houve nenhum tipo de discipulado, ou comunidade, ou profundidade, essa pessoa ou esse ser desistiu da caminhada. Desistiu porque veio os ventos de doutrina e levaram para um outro lugar. Desistiram porque alguém olhou torto para ela na igreja. Desistiram porque fulano e tal falou mal da obra. Desistiram por A, B ou C coisas. Deus tem nos chamado para criarmos raiz. Criarmos raiz no Senhor. E a gente perseverar nos momentos de tribulação. Deus nos chamou a entender que o santo batismo não é o final do processo. No entanto, é o começo da jornada. A partir de que alguém crê em Jesus, é batizado, a Bíblia diz que o nome é escrito no livro da vida do céu. E a pessoa agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas ela não está pronta o suficiente. Ela agora começa uma jornada. E para que essa jornada tenha raiz, ela precisa de pessoas e da igreja do Senhor, orientando e ajudando. E quanto mais o tempo passa, mais a raiz ela é profunda e mais forte se torna a árvore. O desejo de Deus é que eu e você desenvolvamos a raiz do Evangelho e não deixemos que a raiz, a semente do Evangelho verdadeiro fique apenas em um solo rochoso, onde não tem profundidade. Jesus então conta, irmãos, o terceiro tipo de solo, o terceiro tipo de coração, agora no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7.
A outra semente caiu entre espinhos. E ela cresceu entre espinhos, e os espinhos a sufocaram. O terceiro tipo de solo é o solo que tinha muitos espinhos. E aqui a semelhança do reino de Deus espiritual é alguém que está converso e começa agora a passar por dificuldades. Começa a passar por problemas, começa a passar por sufocos. E quantas pessoas que, quando aceitam a Cristo, elas começam a passar adversidade, sufoco. Nós precisamos lembrar que nesse momento de sufoco e adversidade, de provação, existe um Deus que nos sustenta e quer que nós sejamos aprovados. Outro dia, em uma visita, conversando com a irmã recém-batizada, ela falou: pastor, me disseram que quando eu fosse da igreja, fizesse parte da igreja, eu teria problemas, dificuldades, mas eu não sabia que era tanto não. Ora por mim, porque está difícil, a família, o trabalho, ele começou a enumerar as dificuldades. De fato, irmãos, Jesus mesmo falou na sua palavra: aquele que não carregar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A grande verdade é que cristãos ou não, adventistas ou não, todos nós passaremos por problemas e situações difíceis. A vida é uma vida difícil. No entanto, quando alguém se torna cristão, você ganha, a partir do cristianismo, alguns inimigos que não são muito bons não, viu? Não são muito bons. Eles têm o desejo de nos levar cada vez mais a dificuldades, mas eu quero te animar em nome de Jesus. Que esses inimigos que não são bons, todos eles são derrotados pelo nome de Jesus. Amém. Não existe nada que nos separe do amor de Deus. E Deus nos chama a ter bom ânimo, a olhar para Ele, porque nele está a solução de todos os conflitos, de todos os problemas, de todas as situações. Deus, Ele nos convida a enxergar a vida como uma vida de vitórias em Jesus. E esses espinhos que convivem com aquele cristão, ele não pode sufocar a mensagem verdadeira e nem a semente verdadeira. É por isso que Jesus agora fala do quarto tipo de solo. E esse é o solo que cada um de nós precisamos pedir a Deus que nos dê. Versículo 8 diz assim: o outro, enfim, caiu em boa terra, e este deu fruto de 100, 60 e 30 por um. Jesus, por fim, fala da boa terra. Alguns teólogos explicam que esses 4 tipos de solo são 4 tipos de pessoas diferentes. Outros teólogos dizem que esses 4 tipos de solo, Jesus estava falando de uma mesma pessoa que pode viver essas 4 fases. Alguém que ouviu e foi indiferente, mas que daqui a pouco entendeu que a mensagem era com ele. E então começou a andar nos caminhos de Deus, mas infelizmente ainda sem profundidade suficiente. E depois dessa falta de profundidade, ele entendeu que o Espírito insistia na sua vida. E agora ele aceitou e começou a ter profundidade, mas vieram também os conflitos. E os espinhos esmagavam, e os espinhos sufocavam a mensagem. Mas enfim, a persistência no Senhor, somada ao poder do Espírito, fez com que todas as outras adversidades sumissem e viessem à boa terra, e ele agora começou a produzir frutos do Espírito. E esses frutos, diz a Bíblia, que eram de 100, que mais? De 50, 60 e 30 por um. Lembra do começo da história? Jesus fazendo o máximo possível para alcançar as pessoas. Alguém que desenvolveu o solo do seu coração, que passou pelas etapas, agora está produzindo frutos espirituais e pessoas para o reino de Deus. Eu não sei como você chegou até aqui, à casa de Deus, nessa manhã, qual é o tipo de solo do teu coração, ou em que fase você se encontra.
mas eu quero te apresentar a Jesus Cristo justo. Aquele que te chama, aquele que diz: eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Aquele que quer transformar o teu coração em terra boa, em terra frutífera, onde as pessoas vão te olhar e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de oração, ali vai alguém que teme o Senhor. E foi por isso que você foi chamado aqui. Talvez Deus usou alguém para te chamar: olha, vamos lá sábado na igreja, o pastor vai estar lá pregando, vai estar ministrando uma santa ceia. Eu quero te dizer que as pessoas que te chamaram foram apenas instrumentos nas mãos de Deus. Mas o maior interessado por você estar aqui é o próprio Deus. E Ele preparou a mesa do Senhor. O pão sem a adição de fermento e o suco de uva sem a adição de álcool. Para demonstrar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que tem poder para nos libertar. Poder para transformar, quem sabe, uma terra que está cheia de pedras ou espinhos. Quem sabe transformar um coração que não tem profundidade, que as aves vêm e roubaram a semente, em terra boa, em terra frutífera. E que a partir da tua vida e da tua aliança com Deus, no pão e no suco de uva, você pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Será que é o teu desejo de coração dizer: Santo Deus, nesse sábado pela manhã, eu quero que meu coração seja uma terra boa, Senhor. Eu quero pedir que o Espírito transforme aquilo que for necessário para que eu tenha profundidade no Senhor, que eu aceite o Senhor e que eu, a partir de então, comece a ser um produtor dos frutos do Espírito. O primeiro rito que nós teremos nessa manhã de sábado é o rito do lava-pés. Foi Jesus mesmo que ensinou. Certa vez Jesus, ao instituir a Santa Ceia, ele pegou a toalha, cingiu e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Essa cerimônia lembra duas coisas. A primeira delas, a humildade que precisamos ter diante uns aos outros. E segundo, o lavar que precisamos ter de uns para com os outros. Nós iremos até aqui para lavar os nossos pés. Você pode perguntar: pastor, mas quem pode participar da ceia? Quem pode participar do lava-pés? Será que é só membro batizado? Será que quem pode? Me explique em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11 tem a resposta. E diz que cada pessoa deve examinar-se a ela mesma. O que é isso? Não existe uma regra na Bíblia, nenhuma, de que só membros batizados podem fazer a ceia do Senhor. Não, não tem isso. A Bíblia diz que cada um deve ter a consciência. Pastor, 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. E então, esse exercício é seu. Como as crianças que são menores de 8 anos de idade ainda não têm esse exame de consciência o suficiente, a esse público nós esperamos que possa crescer mais um pouquinho para que possa examinar-se a si mesmo. Mas já tem consciência, já sabe que o pão significa o corpo de Cristo, que o suco de uva simboliza o sangue de Cristo. Essa pessoa está apta a ceia. Uma recomendação é que os casais casados, ou mãe e filho, irmão e irmã, podem lavar os pés. Em exceção, quem é mulher, lava o pé da outra mulher, da outra irmã. E quem é homem, lava o pé do outro homem. Depois nós voltaremos aqui para a igreja, para essa parte aqui, para tomarmos os emblemas da ceia. Enquanto isso, vamos ouvir as canções, vamos nos preparar e lavar os pés uns dos outros para voltarmos e participarmos dos emblemas do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesse próximo momento. Possamos ter uma boa ceia em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a oração, ficar em pé, para que possamos nos direcionar até o lavatório ali, lava-pés. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por nos ensinar nessa manhã que o Senhor quer germinar no nosso coração e precisa que o nosso coração seja uma terra boa. Amém.
que a partir do momento que iremos fazer a aliança com o Senhor através da Santa Ceia, o Senhor purifique o nosso coração e torne-o como uma terra frutífera. Pedimos a tua companhia agora no Lava Pés, te rogando essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podemos vir, irmãos. Da Santa Ceia, acompanhe junto conosco, mas esse dia maravilhoso, amém? Acompanhe junto Fica à vontade, vocês são só. Deixa eles coisar aí, depois de coisa aqui, ó. Aí vocês deixaram aí, quem vai dizer, vocês, Pode ser. Vamos esperar. Que é filhinho, 10 anos, né? Que é filhinho. Já tá cheio, aí no carro assim, depois que você lavar os pés, ele vai fazer a troca da água. É isso que aí vai fechar. Depois a gente faz a lavação do pé. A toalha vai estar aqui Mariane, aí pega essa água e joga lá na pia e pega outra nova pra fazer. Ela vai fazer o contrário agora. Isso. Dá uma pia lá atrás. Outra quem? Agora já lavou as mãos. É perto do fez o meio. Já lavou a água? Não, ela não. Ai, então ela vai ter que trocar essa água. Não, essa não. Essa tá limpa. Essa tá limpa. Se essa tá limpa, pronto. Oi, minha linda. Oi. Suba. Pronto. Pronto. Aí depois a ela se apoiar. A primeira se apoiar. Tá liberado, viu? Mas locais.
fada, né? Sim, meu amor. Isso, vem pra cá. Vem bonita aí. Não tem problema nos ossos. Eu tô ligeira. Hoje tá enxuta, tá enxuta. Essas duas também, meu filho. Acho que falta mais ninguém, não. Não, os dois também. Falta mais alguém, né? Esse baixão já veio. Falta a Daniel com o Sebastião. Ao vivo. Dá uma olhada. Olha da beleza pastor, né? Não, digo filha não. Foi. Eu esqueci. Eu assisti até o fim. Poxa, Aí eu nunca vi nada. Eu já tomei ceia, mas foi. foi, né? Disse o pastor. Pronto, é aqui, ó. Tem duas bacias aqui. Quem vai vir? Daniel, vem embora, Daniel. Daniel aqui não. Sebastião. Para Deus. Aí agora. É a sua vez. Vai pedir logo já. Sim, falta você, né, meu amor? Olha lá meus pezinhos aqui, ó. Bota logo os dois pés. Bota logo os dois pés, porque eu já esfrego os dois, tá? Essas duas escovinhas. Eu vou ter um pouquinho pra lavar meus pezinhos. Não, vê se é mais jovem. Pegar aqui a água aqui. Pega essa Olha que pizza, beleza, pega como é bom essa. assim, ó. Pode botar ali pra ele. Chega na Lava hora. meu filezinho aqui, ó. Beleza? Tá bem lavadinho já, Tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro também. Vou lavar os dois também. Isso é um tesouro da minha vida. Olha aí, ó. Essa Aê, frase minha do filha. Oriente Médio, né? Eles faziam muito porque cambiavam muito, né? Estou com o cabelo branco já. A minha sogra, ela já fez mais do que lavar meus pés, ela me deu banho. Foi pronto. Quando eu tive Tiago, ela ficou comigo no hospital. Tá bom, vai. Tá bom? Tá bom? Então, Não, é pra secar bem, porque eu já sei. Quando eu vou ter pé, um pedacinho só, e a pessoa já tem banho tudinho, Aí uma criança que eu seguro e faço filmar você. Vou lavar você todo. A ponta do dedo ao cabelo. Ô, irmã, aí nós filmamos pra ela passando. Aí eu fiz um pouquinho. Esse aqui é o mais tudo, viu? Mamãe faz o trabalho dele na igreja grande lá. Chega, meu tesourinho da minha vida. Tem que abrir Lava a seus troca de água, não pezinhos. pode não. Lava seus pezinhos maravilhosos. A água foi. Isso é um tesouro da minha vida. Lava os pezinhos dela, olha. Beleza.